Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao seu canal de Inteligência Artificial e Medicina. Eu sou o Bruno, médico oftalmologista, cirurgião e também desenvolvedor. Vamos falar aqui sobre os principais temas atualmente desse nosso universo. A gente já começa com a inteligência artificial do Google, a M. Para quem nunca ouviu falar, ela foi apresentada ao público em janeiro de 2024. De lá para cá, teve muito desenvolvimento, obviamente. Hoje surgiu essa notícia, 1º de maio de 2025. Dia de hoje, a M ganhou visão. Bruno, o que significa isso? Significa exatamente isso aqui que vocês conseguem ver nesse mini desenho aqui. A M, ela consegue, por exemplo, diagnosticar ou então avaliar lesões de pele. Você pega uma lesão, teoricamente suspeita, o especialista, dermatologista vai olhar essa lesão, vai perceber alguma diferença nela, através do próprio aplicativo ele tira essa fotografia e ela vai analisar com padrões. O modelo de linguagem, ele pega alguns padrões que nem mesmo o médico mais experiente consegue reparar nisso. Então ele já tem alguns papers recentes dessa nova abordagem e está muito interessante isso. Falando a respeito desse tipo de diagnóstico, desse tipo de auxílio médico, eles têm esse paper bastante interessante, vou deixar aí na descrição para vocês. Aproveite, já curta aí, se inscreva no canal, para o algoritmo do YouTube entender que vocês querem mais esses temas de tecnologia e medicina. O próximo tema, a respeito do benchmarking dos modelos de linguagem, das famosas LLMs. Saiu esse artigo recente a respeito também da medicina, dia 30 de abril, foi agora. O que foi visto nesses modelos de linguagem? Eu queria mostrar para vocês um tema fundamental aqui, principalmente esse quadrinho comparativo. O que significa isso? Consegue ver o primeiro lá? Tracoma, impetigo, HIV, dengue, etc. O que eles descobriram nesses estudos? Geralmente, essas LLMs modernas, elas têm uma tendência em fazer diagnóstico daquilo geralmente que é um pouco mais específico. Ou seja, eu como oftalmologista, eu vou te dar o exemplo do tracoma. O tracoma, nós sabemos em medicina que é aquela alteração ocular onde vai ter uma baixa visão e principalmente vai ter um sinal, em casos mais avançados, de um problema localizado no olho, onde ocorre essa fibrose, essa proliferação de tecido anômalo, causado justamente pela doença. Resumidamente, isso vem geralmente de áreas remotas, de áreas com pouco saneamento básico, onde esses dados na inteligência artificial favorecem numa assertividade maior. Em comparação, a gente vai lá no último, que geralmente é um pouco mais difícil. Rickettsia, por exemplo, mucormicose pulmonar. O que a gente pode distinguir também? Exemplo, a grosso modo, uma mucormicose pulmonar, logicamente o paciente tem também uma queda da imunidade, mas às vezes também ele pode ser confundido com uma tuberculose, por exemplo. Ao passo que lá em cima, quando eu mostrei para vocês, o tracoma é difícil. Geralmente, se você tem um profissional que não é tão capacitado para diagnóstico de superfície ocular, às vezes ele pode queixar sim de um pterígio, de alguma pinguécula, alguma outra alteração nesse sentido, ou até um próprio tumor. Então é isso para vocês ficarem cientes de o que esse paper especificamente vem falando. Logicamente, hoje, dia 1º de maio de 2005, é isso que nós temos. E eu tenho certeza que daqui a pouco isso aqui também já não existe mais, porque elas vão tendo um treinamento cada vez mais eficaz que isso vai se tornar irrelevante em algum determinado momento. Falando ainda de Google, ele tem esse projeto bastante famoso, principalmente fora do Brasil, que é o projeto Astra. O que o projeto Astra faz? O projeto Astra vai usar o seu smartphone, o seu celular, o Samsung ou iPhone, ou outro, para ser o seu assistente 24 horas por dia. E não um assistente onde você grava o vídeo e encaminha. É um assistente automático, um assistente ao vivo. Eles têm um vídeo interessante também. Vamos ver se eu coloco aqui para vocês alguma coisa. Se eu não me engano, esse é aquele pesquisador que descobriu alguns fragmentos da NASA, cerca de 1 milhão de fragmentos, alguma coisa assim. Provavelmente ele deve estar trabalhando no Google agora, nesse setor. E aí ele explica como que funciona. Ele está dando um passeio em Londres com esse aplicativo.
O aplicativo lembrou ele ali ao vivo qual que era a senha. Then what setting should I use on this machine? Based on the laundry instructions of 30 degrees Celsius, select the 30 setting under Easy Care on the dial. Fantástico, ele não sabia nem o que tinha a respeito daquelas letrinhas na etiqueta da roupa e explicou para ele ao vivo. Cold Drops Yard is a shopping destination with unique industrial design. Luminary Bakery is a E aí, são quase 4 minutos e meio de vídeo. Alguns colegas dele em outras línguas também, ao vivo em várias línguas. Essa é uma francesa que começa a falar em francês também. E conversando também, automaticamente já responde na língua do usuário. Então, assim, a gente acha que o Google ele está ficando um pouco para trás, principalmente as pessoas que vão muito no mainstream, que ficam mais a respeito das notícias de OpenAI, Anthropic, etc., que são gigantescas também. Mas o Google, que a gente nota que eles trabalham mais em silêncio e quando fazem seus anúncios, os anúncios realmente são bem impactantes, como nesse caso, que ainda nem houve um anúncio propriamente dito. A gente tem que pesquisar muito a fundo no material do Google, nos papers recentes, para poder chegar até essas notícias. E o próximo ponto que eu queria mostrar para o pessoal também, o pessoal que faz algum tipo de laudo, esse tipo de coisa. Exemplo, a gente está no ChatGPT, no O4 Mini. Se você faz algum tipo de laudo, eu queria mostrar para você essa possibilidade. No meu caso, como oftalmologista, eu peguei esse exame aleatoriamente da internet, coloquei aqui chamado de microscopia especular, onde a gente pode ver alguma distrofia, algum problema específico na córnea, e eu simplesmente tenho um prompt já treinado e eu simplesmente coloco: faça esse laudo. E agora ele vai, segundo o meu prompt, dar esse laudo para mim em cima desse exame aleatório que eu peguei no Google. Apenas como exemplo. Isso você pode fazer em várias áreas. Então ele tem ali, laudo de microscopia especular endotelial. Ele já pega por reconhecimento de imagem ali a identificação do paciente, se tiver, logicamente, o nome já vai colocar também. Ele faz ali os achados morfométricos, todos que existem no exame, que nós oftalmologistas precisamos para ver como anda a saúde endotelial, a saúde da córnea desse paciente. Ele já tem ali toda a sua projeção, olha que legal. Já coloca até uma interpretação, ele explica que a densidade celular está dentro da faixa de normalidade para um adulto jovem. Se você tem alguma dúvida, você pede para ele, me dê a referência. Como eu treinei na biblioteca do PubMed, ele me dá algumas referências do PubMed, referências bastante robustas que corroboram essas informações. Você pode colocar no seu laudo isso, por exemplo. Ele tem ali também, falando até sobre a espessura de corneana, etc. Então ele tem uma conclusão também, tá? Uma conclusão que logicamente não vai fazer aquele diagnóstico exacerbado, isso tudo você vai treinar o seu prompt para isso. E você pode pedir também o seguinte, você pode pedir para ele te entregar um PDF, às vezes você quer colocar no seu prontuário eletrônico, foi um erro de português mínimo ali, de digitação, mas mesmo assim ele entende o erro e ainda ele coloca. Como a gente está no O4, ele tem essa força maior na questão da própria codificação, do próprio código. Eu gosto de ver o código, se você não gosta, você coloca aqui, desliga os detalhes, vai lá para baixo e ele tem o laudo ali já pronto. Eu clico aqui e olho o laudo que ele tem. É um laudo que também houve um prompt para sair nessa proporção. Você pode fazer ali um laudo, ele tem uma borda cinzentada, pode fechar em linhas, pode ser um texto justificado também. E o final, se você quiser, tem o seu nome para carimbo, o nome da clínica, o nome do profissional, se é médico, fisioterapeuta, etc. Dependendo da área, ele vai fazer ali alguma coisa específica e bem personalizada para a área dele. Com esses modelos mais recentes, tem ficado cada vez mais legal e emocionante fazer esse tipo de inovações. E um outro tema que eu trago aqui para vocês hoje também é a respeito dessa startup chamada de Brilliant Labs. O que eles fazem? Eles fazem exatamente esse óculos aqui. Chegou recentemente para mim, vou fazer alguns vídeos para vocês, não sei se vocês conseguem ver. Ele tem ali um cristalzinho. Esse cristal que vocês conseguem ver aí, esse cristal, ele tem ali uma projeção a respeito do modelo de linguagem, de dados vindos do seu aplicativo, própria web, onde tem um modelo de linguagem ali que vai te responder solicitações. Ele tem uma visão computacional também, aqui já fica um pouco mais difícil, mas logo aí
no meio da haste tem uma mini câmera. Existe, se eu não me engano, até mais que uma mini câmera. Eu ainda vou ler esse manual, demorou para chegar. Nesse caso, ele não tem um grau específico, tá? Eu pedi 100 graus, logicamente, eu que tenho miopia, eu prefiro usar lente de contato e o óculos. E nesse caso, eu pedi 100 o grau. O que ele faz? Você consegue carregar ele com esse próprio aparelho que vem aqui. Você pluga ele e tem um cabo USB-C ali, onde você liga aqui na parte laranja e liga no seu USB. Você baixa o aplicativo dele e ali no aplicativo você tem também a possibilidade de desenvolver aplicações específicas. Se você é desenvolvedor ou não, você consegue desenvolver algo ali para ele. Ele ainda não tem caixa de som, então com o próprio fone no ouvido, você consegue ir falando com ele ali ao vivo, a visão computacional, semelhante à solução do Google anteriormente que eu trouxe aqui para você. Então é isso que nós tínhamos para hoje. Clique em curtir, se inscreva no canal aqui para mostrar para o algoritmo do YouTube que você gosta desse tema e quer avançar cada vez mais na sua profissão e não quer ficar parado no tempo. Até a próxima!